Bom, juntas a gente desbravou aí projetos de desenvolvimento de carreira, né? Trilhas de desenvolvimento muito bacanas. E eu sei, Beth, que você está muito ligada à área de diversidade e inclusão nas empresas, com essa pauta da educação. Conta um pouco o que que você está vendo em termos desse contexto. Que eu trago essa questão porque quando a gente começa a questionar o que é o melhor, qual é o nível da entrega, qual é o indicador, né, do nosso sucesso, a palavra que me vem é contexto. Uhum, O nosso melhor, ele precisa estar contextualizado no que está acontecendo dentro da organização. E uhum. tem mudanças aí acontecendo, né? Grandes do ano passado para cá. O que que você está percebendo a respeito do contexto dos profissionais de RH, profissionais de diversidade e inclusão e, por consequência, a galera que é acelerada nesses programas? O que está rolando nas Bom, empresas? a gente vem observando, né, o pessoal que trabalha com RH, com diversidade e inclusão, o cenário mudou. Né? Mudou e muda rápido, né? A gente precisa estar muito. Eu sempre falo, gente, fiquem atentos aos sinais. O mercado muda muito rapidamente. Então, a gente passou por período de pandemia, né? Então, as pessoas começaram a trabalhar online. Nós tivemos um desgaste no período de pandemia e tem que reconhecer que teve um desgaste. Não foi o noticiário que você lia, houve um desgaste. Aí as pessoas se adaptaram nesse período de pandemia, de trabalhar em casa, fazer sua própria comida, ter esse cuidado. Ok, agora o mercado está pedindo uma outra coisa, né? Então, assim, algumas empresas estão pedindo para que as pessoas retomem ao presencial. É uma mudança que está acontecendo, não é uma, nem duas, nem três. Várias empresas estão repensando o online. É Uhum. bom, obrigado, mas a empresa está entendendo que talvez não é bom para a área, então está dentro dessa mudança. É negativa, não é negativa? Tem todo um contexto para ser analisado. O pessoal de diversidade e inclusão, nós passamos aí de 2020, né? Vai completar 3 anos da morte de George Floyd. As empresas se comprometeram, né, em trazer mais diversidade, em contratar pessoas e fazer várias ações para que isso efetivamente acontecesse. E para isso ele contratou um monte de head de diversidade, VP de diversidade, gerente de diversidade e inclusão. E essa pressão para essa transformação, porque a pessoa, 3 anos, peraí, cadê a transformação? Deixa eu ver meus dados. As pessoas estão olhando os dados, elas não estão vendo nenhuma transformação tão eh, grandiosa. Aí começa a cobrança. Peraí, você. A sua entrega, cadê a sua entrega? Cadê a diversidade? Então, coloca a responsabilidade na pessoa. E eu vejo que as pessoas não estão aguentando essa pressão. Porque, na realidade, quando eu falo, eu quero fazer uma mudança na minha organização, é uma mudança, tem um processo de mudança. Claro, a gente está falando assim mais especificamente para que todas que estão nos acompanhando compreendam. A gente está falando de indicadores de presença de mulheres na É, empresa, presença de pessoas negras, presença. Quando a gente fala de mulheres, não é só mulheres brancas, mulheres cis, a gente está falando também de mulheres trans, de mulheres lésbicas, de toda a diversidade, e não só de mulheres, de homens também, aham. em todos o que a gente chama de recortes identitários, né? E essa é uma mudança cultural que não depende de apenas um profissional de RH ou de Não do vai diversidade e inclusão, que é chamado te DNI, dar. né? Não, uma pessoa não faz a mudança. Eu preciso analisar esse contexto. E como que eu faço uma sociedade que foi criada cheio de vieses, cheia de preconceito, mudar da noite para o dia? Isso é um processo longo, né? Então eu não posso pensar qual o resultado, eu te cobro o resultado, são 3 anos. Se você pensar, 3 anos é muito pouco tempo para uma mudança que é cultural, Uhum. comportamental. Eu não mudo comportamento em 3 anos. A gente ainda está outra, a gente está aprendendo ainda a trabalhar com a questão de gênero, de identidade, é preto, é pardo, é pessoa com deficiência, portador. A gente ainda está caminhando aí, cometendo erros na hora de nomear, na hora de usar palavras. A gente está nesse processo, é uma mudança de cultura. Nós fizemos um aprendizado de uma vida toda. Como que eu vou transportar isso para a organização? Então, as pessoas estão sendo muito cobradas, as pessoas não estão é, é, conseguindo fazer essa entrega que era esperada e elas estão sucumbindo, né? Eu tenho acompanhado muita gente falando assim, eu estou realmente no meu limite, eu não aguento mais, né? Eu vou sair das empresas, as pessoas estão saindo. A gente vai estar um processo das pessoas pedirem demissão, saírem voluntariamente porque elas não estão aguentando essa pressão.
Acho que isso essa empresa também precisa olhar, e a pessoa também precisa olhar. Como que eu faço para conversar sobre isso na minha organização? Como eu faço para estar numa organização e me sentir bem naquele lugar? Uhum, Como eu faço para aquele meu propósito, que era tão bonito, de trazer mais diversidade, ele continuar me trazendo brilho nos olhos? uhum, uhum. Isso é uma coisa que as pessoas precisam conversar sobre isso. Claro.